Olá amigos, dando continuidade às palestras de Vital Froze que já postamos no canal, hoje vamos à palestra número 12. Olá meus amados, vamos conversar sobre um assunto que me chamou a atenção. Outro dia vi uma nota num canal que dizia: os ditos letrados são ignorados. Que coisa bem interessante, exatamente o que estamos vendo hoje. Aí vem as universidades, ciências, os doutores, tanto que eles se intitulam doutores, mas doutores do quê? Deveria haver doutorado para consciência elevada, aí eu respeitaria. Não que a gente deve desrespeitar o saber das pessoas, pelo contrário, a gente deve valorizar aquilo que o outro sabe e pode ensinar. O grande problema é que tudo isso é desviado da coisa chamada lógica e ética, porque se volta sempre aos interesses. Então, por que a pessoa tem um título que ela fala que é lei? Não é assim. Só existe uma, a lei do universo, e ela é justa e corretíssima. Já as leis dos homens são jogos de interesse, cada um pode agir de acordo com a sua interpretação. Assim, então, os ditos letrados começam a ser ignorados, porque as verdades estão surgindo incontestáveis. Chegamos no tempo das revelações. Tudo vai ser revelado, inclusive todas as falácias, porque houve uma manipulação mental da humanidade. Se a gente soubesse exatamente como funciona esse controle, seria desesperador. É até bom que a gente não tenha sabido disso até aqui. Quando a consciência começa a despertar como agora, ela se alarga e as pessoas que estão realmente expandindo sua consciência conseguem enxergar aquilo que não enxergavam antes. Então a Terra vai para a quinta e somente os encarnados ou desencarnados que vibrarem na quinta dimensão poderão coabitar este planeta. Existem os mundos dimensionais, mas a dimensão sempre é de acordo com aquela consciência humana, ou seja, planetária, estelar, galáctica, o que for. Tudo é consciência, tudo é luz, tudo é criação da fonte. Como é bom saber a verdade, porque ela é libertadora. Muitos ditos ignorantes por aí são muito mais sábios que certos letrados, e nós vamos ver isso agora, daqui para frente. Agora é a queda definitiva dessa cabe dos Illumis, que estavam no comando e que queriam de fato ampliar ainda mais, mas na verdade eles sentiram que as coisas iam mudar, e essa é a razão de todas essas atitudes e daquela agenda chamada de Agenda 2030. Inclusive previa até mesmo extermínio da maior parte da humanidade para poder controlar o restante. Assim, esses ditos letrados que se achavam os comandantes, os donos da verdade, seja no sistema financeiro, sistema de ensino, ciência, profissões, política e também na própria justiça. Nós vamos ver inclusive os símbolos que cada um usa, as grandes marcas de empresas multinacionais, todas uma simbologia reptiliana. Nós vamos ver agora o tombo de muitos letrados. Na verdade, são auto-intitulados, porque nas dimensões mais elevadas ninguém é superior a ninguém. A partir da quinta dimensão não é comando, não há domínio, não há ordens, mas há respeito, regras cooperativas, onde tudo funciona harmoniosamente. Eu achei interessante esses ditos letrados são ignorados, porque agora ninguém mais vai dar importância para eles, e não tem nada mais grandioso do que você ignorar um letrado quando ele se acha o tal. Um grande abraço, então, namastê. Comentários de Luciano César. Estamos num tempo muito importante em que, a partir de agora, todos os véus da humanidade irão cair. E as pessoas que se intitularam superiores por qualquer cargo ou posição que ocupa irão ser colocadas nos seus devidos lugares, porque a verdade está sendo trazida de uma maneira muito clara, muito evidente, e todos nós estamos vendo o que já está acontecendo. Então é sabido que muito em breve todos esses véus irão cair e nós veremos quanto nós fomos dominados, escravizados por esse grupo de pessoas, essa elite mundial maligna que servem às sombras muitas vezes e se utilizam dos seus vassalos, os que vêm abaixo deles, para também continuarem essa escala hierárquica, de maneira que nós somos a última ponta desse jogo de marionetes, e aí nós somos apenas dominados e escravizados. Quando nós soubermos do nosso verdadeiro potencial, que nós somos filhos e filhas de Deus, criados para a perfeição, para a plenitude, para a abundância, e que nós não precisamos nessa hierarquia que nos domina, que nos escraviza,
nós teremos uma visão bastante ampliada e veremos quanto mais felizes e plenos nós podemos ser, também quanto mais saudáveis e mais cheios de vida e vigor e mais cheios de espiritualidade, de conexão com o todo holístico nós poderemos ser. Então tudo isso está muito próximo de acontecer. Nós estamos já vendo aos poucos, para aqueles que buscam, evidentemente, estamos vendo a queda de muitas pessoas muito célebres estão sendo presas, estão sendo levadas, julgadas, e tudo está sendo trazido para a humanidade. Só não vê quem não quer mesmo. Frisamos também nesse áudio que não estamos falando das pessoas que têm um diploma de qualquer profissão ou que façam a sua profissão de uma maneira justa e correta, né? Todos esses são dignos do nosso respeito, mas nós estamos falando daquelas pessoas que se utilizaram desse poder para escravizar e dominar a humanidade. Através também, muitas vezes, da arrogância, né? Isso é muito comum na área da política, em que os políticos se acham os deuses do mundo, né? Porque têm um cargo e podem pisar na população, ou em outras profissões também, porque são colocados ali juízes, magistrados e outros que podem pisar na população porque eles têm um certo cargo que lhes foi concedido, até mesmo por esse sistema maligno, né, que os colocou lá. Então a gente vê também empresários, diretores de hospitais e outros mais que estão utilizando esse seu suposto poder para manipular, escravizar. Então os dias dessas pessoas estão contados. Também vemos muito disso na área médica, em que há muitas vezes a comprovação evidente que tal medicamento, tal ação é benéfica para a saúde, ou terapias alternativas e tal. E o sistema médico simplesmente sufoca qualquer tipo de concorrente. Então isso também é uma das coisas que vai cair. E nós sabemos que não é assim, né? Isso é uma coisa simplesmente imposta, pois os verdadeiros tratamentos que Deus, nosso Pai, colocou na humanidade para nosso restabelecimento serão resgatados a partir de agora. Todas as práticas que foram suprimidas da humanidade serão resgatadas em um breve momento, e a gente verá esse castelo de cartas ruir. Então é importante nós cultivarmos sempre a humildade. Enfim, sabemos que a Terra vai para um degrau superior, e aquela estrutura, né, corrupta e maligna que hoje sustenta essa dimensão da Matrix, da mídia, ela vai ruir, nós veremos isso. Por isso que o Vital fala nesse título como os letrados serão ignorados, porque as pessoas estão vendo cada vez mais, com a sua expansão da consciência, que as coisas não eram bem assim como lhes foi contada e imposta, né? E isso vai acontecer em algum momento. Então, uma mensagem bastante profunda, filosófica de Vital, que a gente traz aqui. A proposta do nosso canal é fazer com que as pessoas enxerguem mais longe, tenham uma visão maior do todo. Então, muitas vezes trazemos assuntos polêmicos que geram questionamentos, mas faz bem a gente questionar certas coisas, porque tudo que deverá passar pelo crivo da verdade e da razão. Como diz o próprio Evangelho, né? Não há nada oculto que não seja revelado. Tudo será revelado e nós veremos isso em um breve tempo, assim nós esperamos, né? Não existe previsão de datas, não existe, mas essa agenda maligna que foi nos imposta. E também, aproveitando esse áudio, queremos reforçar um outro assunto que as pessoas confundem muito, né? Existe a agenda das sombras, né? E existe a agenda da luz. E elas são muito parecidas, né? Então existe o reset da sombra, que foi tentado impor, que não vai ser conseguido colocar. E existe o reset da luz, da aliança. Existem os planos sombrios, né, dos escuros malignos, e existem os planos da aliança. Então a aliança se utiliza de planos bastante parecidos com aqueles que foram originalmente criados pelos malignos, para justamente fazer um contraponto e sufocar e não deixar que essa agenda maligna que estão querendo impor para a humanidade tenha êxito, né? Então falamos agora em reset da aliança, falamos em agenda da aliança, falamos em plano divino da aliança, e é isso que vai acontecer. Então não tenha ouvidos para pessoas que ainda estão vibrando, né, nessa agenda maligna que vai destruir o mundo, que vai fazer novas imposições para a humanidade, e isso está sendo combatido pela agenda da aliança. Por isso que estamos num grande conflito mundial, em que as agendas de um grupo ou de outro estão se combatendo, sendo que a luz venceu, pois a agenda da luz ela já é vencedora. É só uma questão de tempo, né? E nós temos que cada vez mais enviar luz para a humanidade, orar, meditar e pedir que a mão divina faça o seu trabalho de transformação da Terra de a maneira mais rápida, simples e breve possível.
Então, com esse áudio, eu vou pedindo que vocês compartilhem, dê o seu joinha, seu comentário. É muito importante para o nosso canal termos o seu like e também o seu comentário, a sua inscrição no nosso canal, para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas verdades que estamos falando. Então, Deus ilumine a todos nós, Deus abençoe a todos, sabendo que Deus, nosso Pai, está no comando e que a luz venceu. Um grande abraço! Olá, amigos! Dando sequência à nossa série de palestras de Vital Froze, vamos falar sobre a palestra número 13, que fala sobre o perdão, um assunto extremamente importante e atual para o nosso momento. Então vamos ao resumo da palestra de Vital Froze sobre o perdão. Olá, amados irmãos! Vamos falar de um tema bastante difícil de compreender ainda, que é sobre o perdão, a necessidade de perdoar. A maioria das doenças, das dores e dos sofrimentos é a falta do perdão. Eu diria também que é a incompreensão por não compreender a vida como é de fato. Mas o perdão é a chave mestra, porque onde estão as causas das doenças e do sofrimento das pessoas? Se não é a falta de compreensão, é a falta de perdão. O perdão é um sentimento, é uma energia. Eu tenho que sentir o fluxo dessa energia, ela tem que fluir de fato, porque ela vai esvaziar aqueles bolsões de energias negativas, principalmente de mágoa, ressentimento, de amargura, de raiva, culpa, vergonha. Nós já viemos falando há algum tempo sobre a necessidade de limpar esses porões, porque a vibração da nova Terra, da quinta dimensão, ela tem que estar entre a terceira e a quinta, um portal que divide. E esse portal nós vamos ter que ultrapassar se quisermos ir para lá. Porém, como tudo é frequência, se tiver uma frequência de baixa vibração, o portal não abre, pois tudo é magnetismo, é uma porta magnética que não vai permitir uma energia que não tem a frequência que permita esta passagem. Quando a pessoa guarda mágoa é porque ela não conseguiu perdoar. E o que é esta mágoa, senão uma má água? É uma água podre. Se o nosso corpo físico é 70% de água, imagina quando a gente consegue transformar essa água em uma má água. Obviamente que tudo vai ser difícil, tudo vai ser dolorido. Essa estagnação de energia vai provocar doenças, porque a doença nada mais é do que a energia negativa acumulada. Dependendo da causa, do sintoma de onde esse sentimento pesa mais, ele vai criar através daquela víscera, daquele órgão que está atrelado a um chakra. Assim, aquela energia vai acumulando, vai estagnando e empobrecendo a sua vibração ao ponto de se transformar em uma doença. Nós já vamos aqui falando que esse sintoma não é a doença. Então, quando está no sintoma, é a fase inicial, a pré-doença. Se não fosse o sintoma, o ser humano nem perceberia a necessidade de mudança. Então o sintoma é o primeiro aviso, é um alerta. Se o ser humano não prestar atenção, obviamente o alerta não é visto. Aí, depois a doença vai se instalar gradativamente. Aí sim é a fase final do aviso da cura. Assim, muitas vezes com dor e sofrimento, se elimina aquela energia e em alguns casos o óbito é o ponto final. Toda doença é uma cura da alma, mas não é preciso passar por isso. Nós vivemos todo o tempo aqui escrevendo, dizendo e respondendo às pessoas que a dor é uma opção. Mas aí alguém diz assim: como opção se eu não escolhi a dor? Bom, você pode não ter dito, eu vou escolher a dor ao invés do amor e do perdão. Você pode não ter pronunciado as palavras, mas você fez a escolha sim. A tua inércia em não mudar algo já é uma escolha pela dor. Eu gosto de comparar a energia de um corpo físico com uma pilha que está cheia de energia e vai gastando, esgotando e quando terminar ela não vai funcionar mais. As vidas passadas, elas trazem para nós a lei de causa e efeito, de ação e reação, porque nós vivemos num mundo de dualidade e para experienciar essas polaridades, numa vida a gente vem num polo e na outra vem no outro.
Quando nós entendemos todas as polaridades e achamos o caminho do meio, nós conseguimos aprender todas as lições e fazermos a nossa ascensão. A lei de causa e efeito traz também a necessidade de resgate, quando nós abusamos da nossa consciência. Quando as pessoas sabem que estão fazendo o mal, que estão prejudicando alguém e assim mesmo insistem, elas assim extrapolam o limite e numa outra vida vai ter que resgatar isso. Isso é o que chamamos de mau karma. O resgate é uma necessidade e pode ser feito de várias maneiras, mas a alma, quando desencarna, ela escolhe passar pela dor para ser mais rápido, porque não demora muito. Se fosse do contrário, gostaria vidas e o tempo anda rápido. Então, ela escolhe passar pela dor correspondente ao que fez. Se ela causou para algumas pessoas, e daí na próxima encarnação, ela diz que quer passar pela dor, também para resolver essa situação de uma vez por todas. Nessa encarnação seguinte, muitas pessoas veem que causaram dor e sofrimento para elas mesmas. Assim, elas ficam incomodadas, bravas, raivosas e nem aceitam. E elas também não se lembram mais da vida passada. Então, aquelas pessoas que veem na vida de cada um de nós e nos incomodam bastante, são aquelas almas que estão ali justamente para nos auxiliar. Assim, quando falamos em perdão, precisamos compreender que quem mais nos machuca, mais contribui. Se nós conseguirmos compreender isso, o perdão é automático. É preciso compreender que o outro está te ajudando, que graças às ações dele, você vai se libertar de uma conta que ia te impedir de ascensionar. Mesmo que ele queira te ferir, ele está te ajudando. Nós devemos desenvolver a compaixão, pois isso é uma característica das almas. Eu sempre falo dos 3 pilares, que são a compaixão, amor incondicional e respeito. Se você teve a compaixão por aquela que te feriu, você demonstrou o amor incondicional, que também já está dentro de ti. E ele também demonstrou respeito. Então, quando nós falamos em perdão, é exatamente isso. É o processo, é entender tudo isso. É, de fato, o perdoar. Não adianta dizer para aquela pessoa, eu te perdoo, ou então eu te perdoei, mas só da boca para fora. É preciso sentir. Outra coisa muito importante quando falamos em perdão é que não é somente perdoar os outros, temos que nos perdoar também. Quem não se perdoa se culpa e acaba se boicotando, porque acredita que não é merecedor da felicidade. Uma coisa que eu até estava esquecendo, e é muito importante quando nós falamos em perdão, é que perdoar não é somente os outros, temos que nos perdoar também. Um abraço de luz, namastê, Vital Froze. Comentários de Luciano César. Como sempre, um tema extremamente importante e rico do amigo Vital Froze, que aqui nós vamos fazer alguns comentários importantes para maior esclarecimento. Então ele fala algo extremamente importante, que é que as pessoas que nos atacam muitas vezes são elas que estão nos fazendo crescer. Então muitas vezes temos um familiar, uma pessoa conhecida que tem sido o objeto do nosso trabalho interior, da nossa lapidação, da nossa pedra bruta, né? E muitas vezes dizemos, essa pessoa está me fazendo mal, está me deixando cair. Na verdade, conforme essa mensagem acima, essa pessoa está sendo um professor, um mestre para o nosso conhecimento, nosso engrandecimento. Desde que nós compreendamos essa situação e a gente tenha por essa pessoa a misericórdia, que é típica das almas elevadas. Quando nós murmuramos, reclamamos e achamos que nós somos vítimas dessa situação, aí o trabalho de depuração e de limpeza interior nosso, ele se torna limitado. Ele não é tão profundo e completo como poderia ser. Por isso a resignação muitas vezes é muito importante, né? Claro, há muitas coisas que nós não podemos mudar, outras que nós podemos, mas vamos mantendo a calma, a perseverança diante de familiares e pessoas difíceis que estamos lidando,
porque muitas vezes essas pessoas estão sendo os nossos grandes instrutores para nós sermos pessoas mais fortalecidas e assim resgatarmos, equilibrarmos o nosso mau karma que devemos transmutar e assim podermos estar livres para a nossa ascensão da nossa alma nessa existência, né? Por exemplo, uma mãe que há tempo atrás rejeitou seu filho ou cometeu alguma coisa que perante o âmbito espiritual não é nada recomendável. Essa pessoa, ela criou uma dívida espiritual com essa pessoa. E essa pessoa poderá ter passado muitos anos ou até mesmo outras existências. Eles se encontram novamente e trocam de papéis, né? Em que a mãe que rejeitou o filho, o marido que rejeitou a mulher ou coisa parecida, né? Podem se encontrar numa situação oposta, em que eles são rejeitados e eles imploram daí o amor dessa pessoa que antes, outrora, tenha sido a sua vítima. Então, assim que funciona esse equilíbrio kármico entre compensações de energia. Toda energia ela é emitida para uma pessoa ou para uma situação e ela pode retornar a nós de uma maneira qualificada ou não qualificada. Então, se nós mandamos uma energia de compreensão, de amor, de carinho, de aceitação para esta pessoa ou esta situação, ou para nós mesmos, muitas vezes, né? Essa energia tende a retornar para nós em forma de ascensão e evolução pessoal e de bênçãos e de novas situações positivas que iremos encontrar ao longo da vida. E o contrário também é verdadeiro, quando nós emitimos energias de mágoa, queixa, deboche, ressentimento, incompreensão, irritabilidade, né? São energias que elas são emitidas de nós para o universo, elas ecoam no universo e acabam retornando a nós de uma maneira idêntica, semelhante. Então a pessoa que é explosiva, a pessoa agressiva, ela vai receber do universo a mesma situação que ela emitiu. Talvez não agora, neste momento, mas em demais existências. E a questão principal é que nós agora estamos num final de ciclo, do chamado ciclo dos 26 mil anos, que já foi falado em outras oportunidades, em que a Terra completa um ciclo ao redor do braço de Órion, né? É um ciclo de 26 mil anos que os estudos místicos falam, que a Terra corre por um período, 26 mil anos, e nela tem que completar um ciclo nesse período em que nós temos que aprender todas as situações, depurar nossa alma e estarmos prontos e preparados para a nossa ascensão. Pessoas que cumpriram esse ciclo de 26 mil anos e nada evoluíram ou muito pouco conseguiram atingir, vão começar novamente a mesma roda de um período equivalente para numa nova oportunidade tentar aprender e fazer aquilo que aqui não fizeram. Por isso é importante de nós apurarmos muito agora o nosso processo de evolutivo para resgatarmos todo e qualquer sentimento negativo de falta de perdão, de ódio, de queixas, ressentimentos e nós buscarmos a nossa ascensão e termos isso como nossa meta clara, que nós queremos, nós devemos e nós vamos atingir o cumprimento da nossa missão espiritual nesta existência e assim então atingirmos a nossa ascensão espiritual, que é o completar desse ciclo e partirmos para um ciclo ainda mais elevado, onde seremos pessoas que vamos zelar pela humanidade em dimensões que ainda nós não conseguimos compreender. Mas o ciclo terreno na terceira dimensão acaba no momento que nós estamos depurados, estamos limpos, estamos assim totalmente quites de qualquer karma negativo que ainda temos a resgatar. E Saint Germain, nas suas mensagens, ele fala que se nós atingirmos apenas 51% do karma transmutado, né, do mau karma, nós já estamos aptos a esse processo. Porém, muitas pessoas nem chegaram nesses 50%, ainda tem muito que fazer. Então, é importante nós resgatarmos o nosso interior e buscarmos com muita intensidade e seriedade a nossa evolução espiritual nesse mundo, pois é isso o objetivo de nossa existência aqui, nada mais do que isso. Todo o resto é distração, é apenas um desvio das atenções para nos tirarmos do foco. O nosso foco é buscarmos a nossa ascensão e libertação espiritual, o caminho de retorno à casa do Pai, como tantos livros falam. E assim nós já estamos, possivelmente nessa reta final para esse grande objetivo da nossa vida. E agora, como temos também o chamado evento, que é um processo que acontecerá na Terra em algum momento, muito visível e visto por todos, ali será o dia definitivo em que quem atingiu um certo nível, parabéns. Quem não atingiu,
né, vai rumar para o outro lado e vai começar tudo de novo, e nós não queremos que pessoas que nós amamos, que nós queremos, né, se tornem, por causa de pouco e um pouquinho mais de esforço, se tornem, né, pessoas que vão para mundos inferiores e vão ter existências não tão ditosas como as nossas, né? Então gostaríamos de espalhar essa mensagem para mais e mais pessoas. Se você tem um familiar na sua casa que é endurecido, uma pessoa que ainda está muito resistente, que questiona, que debocha tudo, envie esse vídeo para essa pessoa, comente, né, faça um pequeno comentário e diga da importância desse momento do perdão e da reforma interior, tão falada por todas as religiões. Então, queridos amigos e amigas, eu agradeço a presença de todos aqui, peço que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essas mensagens tão importantes que têm sido liberadas para a humanidade, coisa que nós não tínhamos há um tempo atrás. Então você é chamado a compartilhar, também deixa o seu comentário, deixa o seu like aqui no canal, que é super importante para que essa plataforma envie para mais pessoas. Então, queridos amigos, convido vocês para os próximos vídeos, conheça toda a série do Vital Froze, que está maravilhosa, né? E os demais vídeos do nosso canal. Compartilhe e eu aguardo vocês lá. Não se esquecendo que Deus, nosso Pai, está no comando de tudo e que a luz venceu. Um grande abraço!